Queridos, certa vez eu estava lendo um comentário de um pastor e ele faz a seguinte observação, que diariamente, paralelo à nossa leitura bíblica, a gente deve escolher um texto para ler todos os dias de Provérbios, o livro de Provérbios ou o livro de Eclesiastes. Um capítulo, 2 capítulos, pelo menos um capítulo por dia, porque este livro expressa realmente alguns procedimentos que nós temos que ter na vida diária. É um livro que é muito presente nas nossas vidas, amém? É muito presente, tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes, amém? E nós escolhemos para a nossa meditação nessa noite exatamente uma passagem do livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, amém? Vai ser colocado aqui na tela, você mesmo sentado pode abrir a sua Bíblia. Eu vou ler o texto. Se algum irmão tiver uma tradução diferente da minha, eu vou pedir para que você leia para nós, amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, para nós meditarmos nessa passagem onde o sábio escritor, amém? Analisando a vida, olhando a vida, e é interessante que esse texto está inserido num título onde é comparado a sabedoria com a loucura, né? Ou seja, um homem sábio observa determinadas coisas aqui que parece que está errado, mas está certo, né? E o que parece que está certo está errado, né? Muito interessante, ok? Então vamos ler Eclesiastes 7,14. Na minha Bíblia diz assim: o sábio escritor: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? É muito rica a palavra de Deus, ela é tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem alguma outra tradução diferente da minha? A sua? Qual que é? Linguagem de hoje. Pode ler. 7,14. É isso aí. 7,14. Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como a dificuldade. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Muito forte. Se a gente ficar meditando nisso dia e noite, é tremendo, né? Tem alguma outra tradução diferente? Tem? A minha é igual ao senhor, pastor. Igualzinho, né? Curva sua cabeça, vamos orar, vamos apresentar o nosso coração a Deus. A gente queremos ouvir Deus falar conosco nessa noite. Amém? Temos certeza que Ele vai fazer isso, porque nós viemos aqui para isso, para pegar, para ser submisso àquilo que Ele veio falar conosco, sejamos alimentados pela palavra dEle. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor. Deus, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade que temos mais uma vez de cultuar ao Senhor, um culto em que já apresentamos os nossos louvores, em que as letras dos hinos são mensagens para o nosso coração. Obrigado pela oportunidade que temos de rever os irmãos, conversarmos, temos a comunhão, pela presença do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, agora quando vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, meditar, ó Deus, numa parte da Escritura, queremos pedir que a bênção do Senhor seja conosco. Abre o nosso entendimento, que o Espírito Santo do Senhor seja o mestre a falar conosco nessa noite, Pai, e que o Teu nome seja glorificado, que saímos daqui alimentados, ó Deus, pela, ó Deus, ministração da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, a Ti, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Irmãos, como já falei, né? Eu achei muito interessante esse comentário. Tem algum tempo que eu já li isso, e a gente gosta de meditar no livro de Eclesiastes e Provérbios. Isso deve ser uma prática nossa no dia a dia, né? Independente do momento que a gente esteja passando, deve ser uma prática, mas principalmente, mas também quando a gente está passando um momento difícil, vai nesses 2 livros que com certeza Deus vai estar falando com você. Amém? Irmãos, todos nós lembramos que quando nós estudamos química, estudamos químicas, né, os metais, essa parte do ensino que nós estudamos, e nós sabemos que química de uma determinada substância, nós entendemos que ali, esse determinado elemento no qual nós estudamos, eles são compostos, né, de alguns elementos químicos. Tem uns que são compostos de 3 elementos, 2 elementos, outro 1, né? Por exemplo, quando a gente estuda a questão química da água, né? A gente sabe que ali existe a especificação química da água é H2O, uma molécula de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, composta de 2 elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio, não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para esse texto sagrado que nós lemos aqui, amém? Eu quero voltar a repetir, a ler aqui a tradução da linguagem de hoje, ela fala muito claro aos nossos corações, né? Mas o texto diz, quero repetir, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Então nós vemos aqui que na química da vida, através desse texto, falamos de elemento químico aí na parte introdutória, a vida tem como elementos principais 2 dias. 2 dias, ou seja, 2 elementos no nosso dia a dia: a prosperidade e o dia da adversidade. O que é bom e o que é ruim. Amém? A química da vida é essa. E essa química da vida, ela acontece independente de classe social. O rico tem o dia próspero, o dia bom, o dia ruim. O pobre tem. Amém? O crente tem. O que não é crente também tem. A Bíblia diz que Deus faz chover, né? Sobre os bons, sobre o ímpio e sobre os bons também. Então isso é algo, a química da vida, ela veio para todo o ser humano nascido à imagem e semelhança de Deus, ok? O texto que nós lemos, ele é claro ao afirmar que o dia da adversidade faz oposição ao dia da prosperidade, que o dia ruim, ele é oposto ao dia bom. Isso é muito interessante e muitas vezes nós esquecemos disso, amém? Mas esse texto ainda nos declara algo muito interessante, né? Meditando assim bem de forma isolada, a gente pode fazer aqui algumas considerações, mas a gente pode também considerar que o texto declara que não é o diabo, não é o inferno, mas sim o próprio Deus que promove esse contraditório. Ele diz que é o próprio Deus que faz isso. Ele promove esse contraditório entre os 2 dias em nossa vida, e a sequência do verso diz: porque também Deus fez este em oposição àquele. A sequência do verso diz isso. E o texto ainda traz para nós uma outra informação muito importante. A informação que o texto nos traz importante é que Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra o que há de vir depois. Isso é muito maravilhoso. Eu acho que se Deus fizesse só o bem, o homem já é soberbo por natureza pecaminosa, e se nós soubéssemos, ou se pelo menos os crentes, né? Pelo menos os crentes tivessem isso no coração: não, eu vou ser crente porque crente só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa. Então, soberba. A soberba no coração. Se só tem opa, eu quero esse só um, ok? Então, mas o texto diz
que Deus fez isso para que o homem nada descubra do que há de vir depois. A gente não sabe o que vem depois. E a coisa mais interessante é que às vezes nós estamos num dia ruim, né? E a gente acha às vezes que aquele dia ruim vai passar, e depois vem outra coisa ruim, a gente não sabe o que vem depois, e depois vem outra coisa ruim, a gente não sabe o que vem depois, e depois de repente vem uma coisa boa. E a gente está vivendo uma coisa boa e de repente vem outra coisa, a gente acha que vai vir uma coisa ruim, vem outra coisa boa. E tem coisa às vezes que está ruim, e às vezes, dependendo da maneira que a gente agir, isso piora. Então a gente precisa de Deus na nossa vida. Porque eu nunca esqueça disso, que o que está ruim pode piorar. Se a gente não tiver uma direção de Deus, aquilo que está ruim pode piorar. E aquilo que está bom pode passar a ser ruim exatamente por um procedimento errado nosso. Então isso é muito interessante. Eu queria fazer essas considerações aqui. Por mais que nós não concordamos, irmãos, esses 2 dias, eles são inseparáveis na nossa vida. Por mais que a gente não queira viver, sobreviver coisas boas, não tem jeito. Eu tenho uma notícia para você, não tem como. Por isso que às vezes nós ouvimos a seguinte expressão, quando vem uma situação adversa ruim, alguém diz assim: nossa, mas me pegou de surpresa, né? Estava tudo bem, né? Eu nunca tinha ido ao médico, nunca tinha um médico, não tinha nada, e agora eu fui e apareceu. Quantas pessoas que às vezes não têm nenhuma notícia na família de uma pessoa com uma doença genética, de repente aparece um. Não é verdade? Então isso são coisas da vida, né? Quantos cristãos que erroneamente diz o seguinte: eu só quero bênção, eu só quero alegria, saúde e prosperidade. Tudo bem, você pode só querer isso, mas não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos crescer, nós precisamos estar preparados para isso, que o dia ruim ele pode chegar, né? Pode chegar realmente. Nós podemos dizer o seguinte, que está fora do plano de Deus alguém pensar que não vai haver dia mau. Pode ser que não seja tão mau, mas tem uma coisinha que mexe com a gente, não é verdade? Uns é um pouco mais grave e a gente não entende essa questão de sofrimento. Mas, querido irmão, segundo a palavra de Deus, nós não podemos viver só no dia da prosperidade. Nós temos que aprender, nós temos que ser treinados, nós temos que aprender a viver na prosperidade e também a viver nas tristezas, nas lágrimas, no amargo e na adversidade. Nós temos que treinar e aprender. Sabe por quê? Porque verdadeiramente tem muita gente também que não sabe viver na prosperidade. Tem muita gente que não sabe viver na prosperidade, não sabe viver no dia bom. Quando o dia está bom, não sabe viver. E nós precisamos aprender, e nós vamos aprender isso aqui dentro da palavra de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, aparece nitidamente, através das Escrituras, várias passagens bíblicas que os dois estão juntos. E às vezes nós vivemos essas 2 coisas juntas, amém? No mesmo momento, nós vivemos juntos. Nós vivemos juntos. Cantou-se aqui, não olha as circunstâncias, mas olha o seu amor. Você está vivendo os 2 juntos. Quando você está passando um momento difícil, você não olha as circunstâncias, um dia de adversidade, um dia difícil e ruim isso, você está passando e olha o amor de Deus, que é a prosperidade, que é a bênção, o grande amor pelo qual Ele nos amou, que deu Cristo Jesus para morrer por nossos pecados, que a maior tragédia que podia acontecer conosco não vai acontecer, porque Jesus morreu por nós. A maior tragédia que pode acontecer com o mortal não é ele ficar pobre, a maior tragédia não é a morte por um tiro, por uma bala perdida, a maior tragédia que pode acontecer com o homem é ir para o inferno, é perder a salvação em Cristo Jesus. Essa é a tragédia. E se nós temos este amor de Deus, nós vamos ser fortalecidos pela certeza da presença dEle
na adversidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então nós temos algumas passagens que eu quero compartilhar com vocês. Vai colocar aqui na tela. Por exemplo, Salmo 23, versículo 5. Salmo 23, versículo 5. A Eliane vai colocar aqui na tela. Olha só, o que o Salmo diz? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Amém? Unge a minha cabeça com óleo. O que nós vemos nesse texto? Mesa preparada e cabeça ungida. Duas coisas boas, né? Prosperidade, bens. Mas a gente vê no mesmo texto, na presença dos inimigos. É o que é ruim. Nós estamos na luta, nós estamos num momento difícil, ok? Nós estamos diante de um inimigo, uma enfermidade, um problema, um relacionamento rompido, um problema de finança. Estamos ali, mas a mesa do Senhor está preparada. O óleo que a presença do Espírito Santo está conosco. Amém? Então nós estamos vivendo ao mesmo tempo essas duas coisas. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Quando nós olhamos o texto, por exemplo, Deuteronômios, capítulo 11, verso 11. Põe para nós esse outro texto. Vamos ler outra passagem. Coloca para nós aí. Deuteronômios 11, verso 11. Separou ele? Aí. Daniel, isso aí, não? Você pôs Daniel, Deuteronômio, DT. É que a minha letra às vezes é meio ganchada, eu escrevi para você. Mas deixa eu, enquanto a minha procurar, deixa eu falar para você. Deuteronômio 11, uma parte do texto diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e terra de vales. Vocês não estão lembrados que Deus falou da terra prometida? Para o povo, que eles iam para a terra prometida. O que tinha na terra prometida? Uva grande, cachos, bênção, 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 bênção. Mas tinha gigantes também, tinha luta também, tinha monte e tinha vale. Terra de monte, dia de bênção, é dia de prosperidade. Terra de monte é prosperidade. Terra de vale é adversidade. A vida é monte, mas a vida é vale também. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de Marcos 1 e 13, que é para nós um modelo, né? Jesus passou por isso, irmãos. Jesus, no seu ministério, ele passou pela prosperidade, ou seja, pelo que é bom, mas também pelo que é ruim. Logo no início do seu ministério, Marcos 1:13. Marcos 1:13, coloca para nós. Olha lá. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviam. Amém. Glória a Deus. Irmãos, anjos servindo, dia de prosperidade. Vivendo entre feras, dia de adversidade. Então, a nossa vida é assim. É assim a nossa vida. É prosperidade e adversidade. Prosperidade, às vezes, vivemos ela conjuntamente, mas e às vezes vivemos ela separadamente. Hoje está bom, amanhã está ruim. E às vezes no mesmo dia acontecem as duas coisas. Então nós estamos trabalhando o tema que nós precisamos aprender, ser treinados, abrimos as nossas mentes para isso e aprendendo. O tema é vivendo na prosperidade e na adversidade. A vida não pode parar, os sonhos não podem parar, vivendo na adversidade e na prosperidade. Vamos tocar a vida, vamos viver. O que devemos fazer no dia da prosperidade? E o que às vezes erramos em fazer no dia da prosperidade? O que nós devemos fazer no dia da prosperidade? E também vamos comentar algumas coisas que às vezes a gente deixa de fazer no dia bom. Às vezes
nós deixamos de desfrutar da companhia dos nossos familiares, das pessoas boas que estão do nosso lado. Nós não vivemos o melhor com a nossa família. Nós vivemos o melhor. Nós vivemos numa sociedade onde há uma necessidade do cônjuge trabalhar. A sociedade que nós vivemos hoje há uma necessidade muito grande sobre isso. E a boa parte das crianças, elas acabam vivendo muito longe do convívio familiar, do pai, da mãe, em função disso. Amém? Em função disso. E às vezes o pouco tempo que temos de ficar com a família está sendo roubado por causa de outras atividades que criamos. Nós precisamos aprender a viver cada etapa da nossa vida. Cada etapa, irmãos. Então, às vezes, nós não conseguimos desfrutar do dia bom, ou seja, da prosperidade. O que nós devemos fazer? Nós devemos viver cada momento da nossa vida. Eu me lembro quando nós tínhamos as crianças, né? Quem tem criança tem que passear, tem que levar essas crianças para passear. Se não tem dinheiro para poder fazer viagem longa, mas tem que passear. A cidade tem uns parques legais, faz um passeio barato, vai ali no McDonald's, compra um lanche só para ele. Você não pode comer o lanche, mas dá para ele o lanche. Viva esse momento com a criança, enquanto ele é pequeno, muito bom, porque esses meninos vão crescer. Viu, Paulo Henrique? Daqui um dia o Pedro não está com você, porque vai crescer e vai embora, né? Vai bater asa daqui uns dias. Eu lembro que o Tiago saiu de casa com 14 anos, 13, 14 anos, né? Foi estudar fora. Então, irmãos, no que nós devemos viver na prosperidade, desfrutar dos momentos bons, o convívio da família. Às vezes tem muitas pessoas que reclamam, né? Nossa, eu morei tanto tempo longe da minha mãe, fiquei muitos dias sem ver minha mãe, meus pais, e agora o dia mal chegou, ela morreu, e eu perdi tempo, eu vivi pouco com ela, eu desfrutei pouco disso. Então, um dia bom, a gente tem que desfrutar. A família é o que há de melhor que nós temos nessa terra. Não é a casa, não é o carro, mas é a família. Aquilo que Deus te deu, a esposa, os filhos, né? E isso é muito lindo, maravilhoso. Então, nós devemos, porque é isso que o texto diz. O texto diz assim, ó: no dia da prosperidade, goza do bem. É isso que o texto diz. Gozar do bem é desfrutar do bem, desfrutar dessa coisa gostosa. Enquanto tivermos tempo para estar presente nos cultos, na igreja, vem para o culto. Enquanto tivermos tempo para cantar, vamos cantar. Enquanto tivermos tempo para vir para a escola dominical, vamos vir, irmãos. Isso é bom, isso é que Deus nos deu. Porque o dia da adversidade vai chegar, o dia que você não vai ter mais força, a velhice vai chegar. Às vezes vem uma doença, você tem que ficar em casa. E aí, antes eu podia ir para a igreja, eu fui para a igreja. Eu tinha liberdade para ir caminhar e não fui, agora eu não posso ir. Eu podia ir para a escola dominical, agora eu não posso ir. Então desfrute, goze do que é bom. E desfrute sempre com gratidão. Isso é muito importante, irmãos. Desfrutar com gratidão. Porque um dos maiores perigos que nós corremos é nós desfrutarmos exatamente com soberba, achar que nós somos o bom, que nós somos a cereja do bolo, achar que o que conquistamos é pelo nosso esforço, mas não é. A gente tem que desfrutar de tudo, sempre lembrando que foi Deus quem deu. Amém. Sempre lembrando que é graça de Deus, sempre lembrando que é bênção de Deus. É isso que o Salmo 103 nos diz, é isso que o salmista passa para nós, o Salmo 103, versículo 1 e 2, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aleluias. É isso que o texto de 1 Tessalonicenses também, capítulo 5, verso 18, nos diz.
amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu estou no melhor emprego, vou dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então desfrute com gratidão, ciente que o momento bom que você está vivendo foi Deus quem deu. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Obrigado, Senhor, por esse carro que o Senhor me deu. Obrigado. Não é o carro do ano, mas é um carro com 8 anos de uso. Obrigado, Senhor, por esse carro que o Senhor me deu. Amém? Obrigado. Desfrute com sabedoria, irmãos. Eu, preparando o sermão, eu fui procurar um texto que eu achei que caísse assim, bem naquilo que a gente está querendo falar hoje, né? Tem muita gente que não desfruta com sabedoria, e não desfrutar com sabedoria é desfrutar de maneira errada, aquilo que eu falei. As coisas boas estão aí, a gente não desfruta com sabedoria. A gente não desfruta com sabedoria. Por quê? Porque fazemos errado. O texto que eu escolhi é o texto de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. E é um texto conhecido. E eu vou... Lucas capítulo 12, do 13 até ao 21. Amém? O que diz esse texto, Lucas 12, do 13 ao 21? Tem duas histórias desse texto. Primeiro, um homem se aproxima no meio da multidão para Jesus e vira para ele e fala assim: mestre, eu queria que o senhor interferisse em algo aqui. Acontece o seguinte: eu quero que o senhor fale com o meu irmão, para ele dividir a herança dele. Ele recebeu uma herança, eu queria que ele dividisse comigo. Eu queria que ele dividisse comigo essa herança. Ok? Fala para ele para dividir comigo. E Jesus respondeu para ele: ué, quem que disse para você quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Não tem nada a ver com isso, não. Ok? Não tem nada a ver com você. Se esse cara está vivendo um dia de prosperidade e ele recebeu o dinheiro, ele que administre bem isso aí. Ele administre bem isso que ele recebeu. Ok? E aí Jesus então propôs uma outra parábola, dizendo que tendo cuidado para vos guardar da avareza. Então, irmãos, boa parte da humanidade, amém? Nosso coração é muito preso a bens materiais, mas muito preso mesmo. E a gente não desfruta desses bens materiais que Deus nos deu, porque nós não desfrutamos com sabedoria. Aqui tem um exemplo claro que Jesus dá sobre o homem ter cuidado com a avareza, com ter o seu coração preso a coisas materiais da vida. E ele então conta aqui uma parábola, né? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Isso não é viver. Isso não traz alegria, não é nos bens que possui. Então, irmãos, viver com sabedoria é fugir da avareza, do apego ao dinheiro. Porque a avareza, o apego ao dinheiro, pode impedir, eu e você, pode nos impedir de desfrutar de muitas coisas boas na vida. Tem muitas pessoas que têm muitos bens, têm condição, mas não conhecem o mar. Nunca fez uma viagem de avião. Às vezes tem até um ente querido que passa necessidade, passa fome, nunca ajudou. Então, desfrutar o bem com sabedoria, nós temos que ter muito cuidado com a avareza. Apego ao dinheiro, mas Deus te deu, desfrute. Tem condição de comer uma comidinha melhor, é tão gostoso, né? Comer uma comidinha melhor, tão gostoso sair e comer uma pizza, não é verdade? É tão gostoso sair às vezes longe, comer uma coisinha diferente, não é sempre não. Eu não estou falando em esbanjar o dinheiro, não, jogar fora, não, mas desfrutar, viver momentos bons, agradáveis. Com quem? Com as pessoas do seu convívio, com a família. Isso é muito bom. Então, para desfrutar com sabedoria,
primeiro cuidado que nós temos, o cuidado que nós devemos ter é o cuidado com a avareza. A avareza pode impedir você e sua família de desfrutar muitas coisas boas. Ser avarento, muito apego ao dinheiro, né? Não estou mandando você gastar tudo, não, mas também eu me lembro recentemente, né? Teve um parente da Dinha, um irmão da Dinha, que faleceu, né? E aí ele era sozinho, morava sozinho, não tinha família, não tinha ninguém. E aí a herança foi para os irmãos, né? E tinha irmãos que já tinham morrido, aí foi para os netos. Mas aí foram mexer, acharam dinheiro dentro do canto da cama, da mesa. Um buraquinho lá no canto da mesa, o cara enfiava dinheiro lá dentro, guardava. Você já pensou uma coisa dessa, gente? Chega um momento da nossa vida, não é, Leovaldo, que não dá mais para juntar. Você já aposentou e vai juntar o que agora, né? Verdade? Não tem mais como juntar. Né? Viver, desfrutar, gastar um pouco daquilo que Deus te deu, né? Ter uma vida que você desfrute, prazer, trazer prazer para você. Por quê? Por que isso? Porque a alegria da alma é saúde, e a tristeza da alma, isso às vezes nos dá prazer, amém? Nos dá prazer, e isso traz saúde para nós, amém? É gostoso, é bom. Então, irmãos, desfrute com sabedoria, desfrute com gratidão, desfrute com sabedoria, desfrute com generosidade. Isso é muito bom, amém? Isso faz bem demais. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte. Vamos abrir aqui o texto de Provérbios rapidinho. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha o tanto que a generosidade, nós devemos desfrutar a vida com generosidade. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e te encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 11, Provérbios 11, 24 e 25 também tem outra mensagem para nós desfrutarmos com generosidade. Amém? Versículo 11, capítulo 11, verso 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendada. Tem até um ditado popular, né? Quem muito seguro, sai pelos dedos, né? Tem um ditado mais ou menos popular assim. Então, irmãos, a gente tem que desfrutar e tendo condições de fazer, desfrute com generosidade, amém? Isso é muito bom, muito tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Será que nós estamos aprendendo, aproveitando bem os dias bons da vida? Será que nós estamos aproveitando o dia bom da vida? Será que estamos deixando ele passar? Será que nós estamos deixando ele passar? Tem gente que aí faz conta para desfrutar de algo bom e fala assim, não, eu não vou fazer isso não, vou guardar esse dia. Nós tínhamos o projeto para construir a nossa casa. Isso nós não tivemos, nós fizemos 4 ou 5 viagens nos Estados Unidos. 4 viagens nos Estados Unidos. Nós tínhamos o projeto para construir a nossa casa. Se nós não tivéssemos feito essas viagens nos Estados Unidos, nosso projeto já teria alcançado. Nós já teríamos mudado já para lá. Ok? Mas o que a gente precisa fazer? Não tem como, gente. A gente